Hoje nós vamos ler o capítulo 15 de Gênesis do 1 ao 21. Nós vamos falar sobre o Deus das promessas e da fidelidade. Versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Deus, o que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Versículo 3. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Versículo 5. Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Versículo 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Versículo 8. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Versículo 9. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Versículo 10. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Versículo 13. Então disse Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 14. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Versículo 16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Versículo 19. E o Quineu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu. Versículo 20. E o Eteu, e o Perizeu, e os Refães. Versículo 21. E o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Irmãos, depois de vencer reis poderosos e libertar Ló, Abrão recebe uma nova revelação de Deus. Mesmo sendo um homem de fé, ele ainda tinha dúvidas e temores, e é exatamente aí que Deus se revela como o escudo e o galardão do seu servo. Este capítulo nos mostra um dos momentos mais íntimos entre Deus e Abrão, uma conversa de fé, esperança e promessa. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu grandíssimo galardão. V1. Deus fala com o patriarca em uma visão, reafirmando sua presença e proteção. Esta mensagem é também para nós. Quando o medo, a espera e as incertezas nos cercam, o Senhor continua dizendo: Não temas, eu sou o teu escudo. Deus é o escudo que protege o coração do servo fiel. Abrão tinha vencido batalhas externas, mas agora travava uma batalha interna. Ele questiona: Senhor, que me darás, pois ando sem filhos? A maior dor de Abrão não era a falta de riquezas, mas a ausência da promessa cumprida. Quantas vezes também não nos sentimos assim? Vemos vitórias em várias áreas, mas dentro do coração ainda há uma promessa não realizada. Deus, porém, não rejeita a sinceridade de Abrão, ele ouve o clamor e responde com amor. Deus sempre tem uma resposta quando abrimos o coração com sinceridade. Mesmo que não entendamos o tempo, ele continua no controle. O Deus que chama a olhar para o alto. Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Deus chama Abrão para olhar para cima. Enquanto o homem olha para as circunstâncias, Deus o convida a olhar para o invisível, a fé.
Cada estrela que Abrão viu era um lembrete de uma promessa que viria. E o texto diz: E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui está o coração da fé, crer mesmo sem ver. Abrão não viu o cumprimento imediato, mas creu no caráter de Deus. E Deus contou isso como justiça. A fé não é acreditar no que Deus pode fazer, mas confiar em quem Deus é. O Deus que faz aliança com o homem. Deus não apenas fala, ele confirma sua palavra com aliança. No Antigo Oriente, esse tipo de pacto, partir os animais ao meio, simbolizava um compromisso inquebrável entre as partes. Mas observe algo impressionante. E eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Somente Deus passa entre as partes. Isso mostra que a aliança não dependia de Abrão, mas da fidelidade divina. Deus estava dizendo: eu mesmo cumprirei o que prometi. O forno e a tocha representam a presença do próprio Deus, o fogo purificador e a luz que guia. Mesmo quando Abrão dorme, Deus trabalha. Assim também é conosco, enquanto não vemos, ele continua agindo no invisível. A promessa inclui processo. Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Antes da promessa se cumprir, haveria um tempo de prova e espera. Deus não esconde de Abrão o processo, ele mostra que a promessa não é imediata, mas segura. 400 anos de escravidão, mas no final, libertação e bênção. A promessa pode demorar, mas não falhará. O tempo da promessa é o tempo da maturidade da fé. Deus não está atrasado, ele está preparando o cenário da vitória. Deus que cumpre o que promete. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. A promessa é confirmada com território e descendência. O Deus que começou a boa obra garante que a cumprirá. Mesmo que Abrão não veja tudo com os olhos humanos, a palavra está selada. Deus é fiel em cada geração. Conclusão. Deus se revelou a Abrão em 3 dimensões que também valem para nós hoje. Primeiro, proteção, eu sou o teu escudo. Segundo, recompensa, eu sou o teu grandíssimo galardão. Terceiro, promessa, assim será a tua descendência. A fé de Abraão nos ensina que o justo vive pela fé, não pelas circunstâncias. Mesmo em meio à espera, à dúvida e ao silêncio, Deus permanece fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Talvez hoje você esteja como Abrão, com promessas pendentes, orações sem resposta e uma fé cansada. Mas o Senhor te diz: não temas, eu sou o teu escudo. Continue crendo, porque o que eu prometi, eu cumprirei. Levante os olhos para o céu, há estrelas que Deus acendeu para te lembrar que a promessa ainda vive. Irmãos, eu peço um favor a vocês, que dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Para que essa mensagem chegue em mais corações. Porque pode existir uma pessoa precisando de ouvir uma palavra de ânimo, vinda do Senhor. Então compartilhe essa mensagem. E também, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que o YouTube avise você quando tiver uma nova mensagem.